Eles são figuras infames e possuem mentes sombrias, um universo repleto de mistérios e horrores que intrigam e assombram a sociedade. Mas o que motiva esses criminosos a cometerem atos hediondos que marcaram a história? Como são os perfis psicológicos desses assassinos em série? E como a sociedade e a mídia reagem a esses eventos perturbadores? Suas motivações variam amplamente e podem incluir ações psicológicas, sexuais, financeiras ou mesmo um desejo mórbido de notoriedade. Alguns sentem prazer em infligir sofrimentos às suas vítimas, enquanto outros podem acreditar que estão agindo de acordo com uma missão pessoal. A onda dessa modalidade de assassinatos apareceu avassaladora nos anos 70, 80 e 90. Muitos acreditam que serial killer é coisa dos cinemas ou apenas um problema americano. Porém, no Brasil, há diversos casos que envolvem esses assassinos. Quer conhecer alguns casos de assassinos em série brasileiros que aterrorizaram o país? Então continue aqui, na Hora do Medo. Eu sou o Sidney Góes. Vem comigo que no caminho eu te explico. Durante os anos 80, uma onda truculenta de mortes causadas pela polícia militar devastou a vida nas periferias da cidade de São Paulo, na zona sul da capital. Diversas execuções tomavam conta das favelas e comunidades. Diante dos episódios, uma investigação acabou revelando 13 nomes, entre eles o do Cabo Bruno. Bruno, que na verdade se chamava Floresvaldo de Oliveira, recebeu esse apelido ainda na infância, por conta de uma provocação que seus amigos e vizinhos faziam comparando com o alcoólatra da cidade de Uchoa, onde ele cresceu. Depois de um tempo, Floresvaldo percebeu que era lucrativo agir por conta própria. Ele acreditava que era um suposto justiceiro, assassinando pessoas em troca de dinheiro, matando principalmente durante as suas folgas, e a maior parte dos crimes ocorreu no bairro de Pedreira, próximo ao Jabaquara, região sul de São Paulo. Executando suas vítimas com um grande número de balas, cada madrugada de 1982 que passava no bairro representava o defunto para a conta de Bruno. A cobertura da mídia ajudou a criar a imagem de que o assassino estava solto pela cidade, o que era verdade. As chacinas que promovia geralmente não tinham sobreviventes para desvendar a história, exceto uma vez, quando José Aparecido Benedito foi baleado, mas não chegou a morrer. Para ser poupado, se fingiu de morto e conseguiu escapar, sendo uma das testemunhas que reconheceram que Floresvaldo era de fato o autor de diversos assassinatos durante a investigação. Estima-se que mais de 50 pessoas tenham morrido nas mãos do policial, que apesar da alcunha de cabo, era somente soldado. Todavia, ele só confessou a autoria de 20. A segunda esposa do policial afirmou que o homem havia confessado a ela que não fazia diferença as confissões e que muitos outros policiais estavam matando e se apresentando como Cabo Bruno para se despistar a culpa. Houve certa demora durante as investigações nas periferias paulistanas, isso porque o grupo era protegido por membros de alto escalão. Porém, com o desenrolar da história ficava cada vez mais difícil encobrir os atos cruéis. A primeira prisão se deu em setembro de 1983, quando for acusado de mais de 20 assassinatos, mas tendo confessado somente um, que ocorreu em fevereiro de 1982 na favela do Jardim Selva. O episódio havia sido denunciado por um amigo de uma das vítimas que sobreviveu. As investigações policiais concluíram que muitas das mortes realizadas pelo Cabo Bruno eram marcadas pelo preconceito. Ele acreditava que qualquer tatuagem no corpo de uma pessoa poderia indicar um marginal. Ao todo, foram 12 julgamentos até a prisão do ex-policial, que contou com a presença de diversas autoridades. Era uma forma de exercer pressão sobre o poder jurídico. As evidências, contudo, eram muitas e o rapaz estava, de fato, abusando de sua autoridade policial e se tornando um assassino. Como consequência, Floresvaldo foi condenado a 113 anos de prisão. Durante seu período no cárcere, ele chegou a fugir 3 vezes.
Depois da terceira, foi levado para uma penitenciária de segurança máxima em Tremembé, no interior de São Paulo. Em 2009, Cabo Bruno solicitou que seu regime fosse convertido para semiaberto e depois de uma série de testes psicossociais, seu parecer foi favorável, tendo inclusive sua liberdade garantida em 2012. Seu comportamento dentro da prisão, apesar das fugas, era exemplar. Na época, passou a atuar como pastor na capela ecumênica da penitenciária. No entanto, sua vida como homem livre não durou muito. Um mês depois de deixar a prisão, foi morto a tiros por volta das 11h30 da noite. Por mais que estivesse com parentes, ninguém ficou ferido, tendo 2 homens encapuzados apenas atirando contra Floresvaldo, que, ironicamente, morreu de maneira parecida com a qual realizou parte de seus crimes, uma execução fria e rápida. Ao longo de sua história, Cabo Bruno foi adorado e demonizado pela população, mídia, políticos e polícia. Esse personagem ajuda a expor as contradições da ética brasileira, que se vê perdida no meio da conturbada relação entre justiça, falta do Estado, justiçamento, sentimento de impunidade e corrupção, fenômeno que causa marcas profundas na nossa sociedade desde sempre. E como dizia o próprio Bruno, não precisa de pena de morte no Brasil, ela já existe. Só eu já executei mais de 50, faço serviço melhor do que qualquer chave de cadeira elétrica.